Salve pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre o novo secretário de Educação, né, que o Ratinho Júnior indicou aí. Renato Feder é o novo secretário de Educação a partir do dia 1º de janeiro. Quem é esse cara? Nunca ouvimos falar dele aqui no Paraná. Renato Feder, ele é o dono do grupo Multilaser, né, ele é um dos sócios e ele é também herdeiro do grupo Eudin, né, do grupo Multilaser da Informática, Eudin lá de ar-condicionado e outras coisas da área. E a gente está aqui para falar assim, né, sobre o que esse cara pensa sobre educação. Ele escreveu um livro com o sócio dele, né, que se chama Carregando o Elefante, como livrar-se das amarras que impedem os brasileiros de decolar. E nesse livro ele fala sobre a concepção do Estado dele e sobre o que ele pensa sobre a educação também. A única experiência com o setor público que ele tem na vida é que ele foi assessor voluntário da Secretaria de Educação de São Paulo no governo Alckmin, né? Então, ele é um voluntário, né? Não sei qual é o interesse dele lá em ser voluntário no governo Alckmin, mas enfim, ele fez parte das políticas do Alckmin com a educação. E daí eu vou falar aqui alguns trechos desse livro dele para a gente ver o que ele pensa, né? Então vamos lá. Um trecho aqui na página 14 ele já começa a falar, né, apresentar o que ele pensa sobre educação. Alunos das escolas públicas estudam com professores semi-analfabetos, tirando as piores notas de matemática do mundo. Então, para ele a culpa é dos professores, né? Ele tem uma linha de pensamento de culpar os professores pelos problemas da educação. Então, professores semi-analfabetos, na opinião desse camarada aí. Ele fala também que a função do Ministério da Educação, isso na página 51, é comandar o Programa Nacional de Vouchers e os sistemas de testes e ranqueamento das escolas e universidades. Então, para ele, o Ministério da Educação, né, o Estado, ele não precisa garantir acesso e permanência à escola. Ele tem que dar voucher, né, que são vários, para as pessoas pagarem a escola particular. Então, quem tem que garantir a educação, né, o acesso à permanência à educação, segundo eles, é o mercado privado. Né, tem que pagar para ter educação. Ele fala aqui que as melhores escolas são aquelas em que existe figura de um diretor profissional, metas claras de desempenho, medições regulares e incentivo para os professores que atingirem as metas. Então ele quer um diretor profissional, né? Ele não defende que tenha que ter eleição para diretor, que tem que ser uma escolha democrática, né? E ele defende a meritocracia, ele defende que o professor não tem que ter uma valorização salarial, ele tem que receber bônus se atingir meta, né? Receber bônus se fizer o que o governo quer que ele faça. E lembrando sempre que isso é uma valorização superficial, porque esses bônus você não leva para a aposentadoria. Né? Então, mas eles também defendem acabar com a nossa aposentadoria. Né? Então aqui ele fala um pouquinho mais sobre esses problemas, né? Ele apresenta um diagnóstico da educação. Então aqui para ele um problema muito sério são os professores. Esses meliantes aí são responsáveis por essa educação pífia que a gente tem no país. Esses poucos alunos interessados no magistério são habitualmente oriundos dos 30% com as piores notas, ou seja, escolhem pedagogia por acreditarem que essa carreira seria a única porta para o ensino superior. Após formados, os professores brasileiros têm mais altos índices de falta do mundo. Em média, os docentes da rede pública de ensino faltam 15% das aulas, ou seja, 32 dias letivos por ano. Ele não fala de onde ele tira esses dados, mas segundo ele, a culpa do ensino é porque os professores são os piores alunos, né? Então, para ele, a gente que fez licenciatura, a gente só fez licenciatura porque sabia que não ia passar em nenhum outro curso, né? Então não servia para nada, virou professor e virou um professor ruim. E além de ser um ruim professor, né? Um professor ruim, além de ser, né? Você ser burro, né? Porque você não conseguia passar em mais nenhum outro curso, você ainda não gosta de trabalhar, né? Você falta muito. Então a culpa da educação tá do jeito que tá no Brasil, senhores e senhoras, é nossa. Né? Então, segundo a concepção do nosso secretário da Educação aqui. Ele também fala aqui, ó, na página 111, ele apresenta o que tem que fazer também, né? Ele não é só criticar, ele é um intelectual. A melhoria da educação no Brasil passa por uma questão fundamental. É o Estado a entidade certa para operar as dezenas de milhares de escolas? Será que o controle público é a melhor forma de gerir um colégio? Escolher material didático, pagar professores e cuidar da manutenção? Então, é o Estado que tem que fazer isso? Ele está levando você a refletir sobre isso, né? Ele está trazendo só a resposta, que ele está querendo instigar as pessoas a pensarem, será que é o Estado que tem que fazer isso? Quem mais poderia nos salvar? Vamos ver. O voucher educacional
é um sistema bastante simples de entender. O Estado paga, os pais escolhem as escolas competem e o nível de ensino sobe porque todos saem ganhando. Que maravilha. Está aqui a solução para acabar com os problemas da educação no Brasil, é voucher, né? É colocar as crianças no colégio privado, fechar os colégios públicos, está resolvido. Por quê? Porque, segundo ele, a competição entre as escolas vai fazer com que o nível da educação seja bom e que os preços sejam baixos, porque a livre concorrência, a mão invisível do mercado. Porém, nós temos um exemplo bem claro aqui no Brasil da mão invisível do mercado, não baixou preço e não trouxe um serviço de melhor qualidade. E eu estou falando do quê? Eu estou falando dos nossos telefones celulares, né? da telefonia do Brasil. Nós privatizamos, entregamos para o livre mercado, né? Livre concorrência, vai melhorar os preços, vai aumentar a qualidade, e hoje nós continuamos pagando as taxas mais altas de telefonia e internet do mundo, tendo um dos piores serviços de telefonia e internet do mundo. Então, isso é um exemplo muito claro de que não é simples assim igual ele está falando. E outra coisa, os pais, né, a gente que depende do trabalho, tem que organizar a vida, a gente não escolhe as escolas dos filhos sempre pela qualidade, a gente escolhe pela a logística do nosso dia a dia. A gente tem que ir trabalhar, levar na escola, tem que buscar na escola, voltar do trabalho, e a gente precisa do quê? O colégio perto de casa. E quais são os colégios privados que tem na periferia? Tem colégio privado na periferia, mas são colégios muitas vezes pior que os públicos, né? Então é nesses colégios que, num sistema de voucher, estudariam os filhos e filhas dos trabalhadores e das trabalhadoras. E daí ele vai deixando aqui no final, né, mais pro final desse capítulo que ele fala da educação, ele vai deixando bem claro qual é a ideia dele para a educação. Esse negócio de voucher é uma transição, né? Aqui ele vai falar, ó, na página 116 tem 2 trechos. No primeiro ele fala: após uma fase de cobrança de mensalidades, deve-se partir para a completa privatização do ensino superior e em seguida fazer o mesmo com o ensino fundamental, com os recursos técnicos e com a pré-escola. Todos esses ciclos devem ser adaptados ao sistema de voucher. Ou seja, o projeto dele é acabar com a escola pública. Está claro aqui no livro dele. Ele defende que não existe escola pública, né? Que todas as escolas sejam privadas. E no último trecho aqui, né, ele vai falar o seguinte, também na página 116. Propostas para a educação. Ele sintetiza a proposta dele. Privatizar todas as escolas e universidades públicas, implementando o sistema de vouchers. Para cada aluno matriculado, o governo paga uma bolsa diretamente à escola. Cada escola pode optar se receberá apenas a verba do governo ou se cobrará uma taxa extra. Então a escola vai receber, não vai ter escola pública, a escola vai receber um voucher do governo, e se ela quiser ela pode cobrar mais uns tostões de você. Então esse é o modelo ideal de escola para ele. Obviamente que ele não vai implementar tudo isso, né, de uma vez que ele assumindo a secretaria vai fazer tudo isso, né, até porque muitas coisas ali precisa mudar a lei, precisa mudar a Constituição, então não é simples, né, mas é importante a gente ter em mente o que esse cara pensa, porque ele pode não conseguir implementar essas barbaridades que ele defende no livro ali, porém ele vai tentar implementar políticas que levem o mais próximo daquilo. Então é muito importante que nesse próximo período a gente esteja os trabalhadores de educação, mas também os pais, as mães, as comunidades, os alunos, organizados, debatendo e fazendo a discussão nas escolas, né? Qual que é o projeto de escola que a gente quer? A gente quer esse projeto que ele defende? A gente quer caminhar nesse sentido? Ou a gente quer caminhar no sentido de uma educação pública, gratuita, de qualidade para todos? Então, apesar de ser desastrosas as posições do nosso secretário de Educação, as políticas públicas não vão ser implementadas de cima para baixo e a vontade dele vai ser feita. Vai ter muita disputa, né, entre os vários setores da sociedade. Então a gente vai fazer essa disputa, a gente tem que estar organizado e vamos para a luta aí.